Então, bem-vindos para mais um Desabafos de Corsinha, número 7, baby? Não sei. Não sei, semana passada foi tão mal que hoje já temos voz, já temos nariz, já estamos aptos para falar e vamos falar de um tema polémico. Vamos começar a introduzir aqui um bocadinho de política. Vamos falar de greves. Greves, pois. Então é o seguinte. Vocês como sabem, eu sou professora, não é? Quase a fazer 2 meses que estou a trabalhar como professora para uma escola, não é? Para a função pública, inclusive, e já apanhei 2 greves. Fora de todas as greves que já apanhei a minha vida toda, não é? Mas enquanto trabalhadora, e no caso concreto enquanto professora, já apanhei 2 greves de professores. Eu não estou com isto a querer dizer que sou contra a greve ou que não façam greves, mas eu tenho um sentimento agridoce. Por um lado, no caso as 2 greves, não é? Pelas quais passei, e chateia-me um pouco, primeiro porque a primeira greve, eu feita burrinha, lá fui eu para a escola e chego lá e bato de cara no portão, não é? Sem alunos, e ninguém me avisou porque, como sou professora da ECS, só entro à tarde. Não, ninguém tem que me avisar, mas é assim, eu saí de minha casa e fui a correr para a escola para dar aulas às 4 da tarde, vou sempre com tempo, claro, mas ok, é perto, mas ao mesmo tempo não é, ainda são 15 minutos, e chego lá, gastei gasolina, não é, no estado miserável em que está o país e o preço de tudo, para bater com a cara na porta. Para além de, não é, no caso em concreto, aquela turma ficar desfasada das restantes. E depois, esta semana, semana passada, volta a acontecer o mesmo. No caso, não com esta turma, mas na exata mesma escola. Coincidência que as 2 greves calharam em dias diferentes, uma quarta e uma sexta, são os únicos dias em que eu vou àquela escola em concreto. E no caso, pronto, não fui à escola, efetivamente fui à escola, mas fui de manhã, porque estava lá a trabalhar perto e então saí do trabalho, fui lá à porta da escola, deparo-me com o letreiro que diz, não é? Por motivos de greve, na escola não tem condições para estar aberta. E aqui a verdade é uma. Para mim, enquanto professora, custa-me o facto de ter as turmas desfasadas, não é? Ter umas turmas extremamente adiantadas face a outras, e em que eu supostamente tenho que ter todos ao mesmo nível, a nível de matéria, mas não consigo, e custa-me esta questão da deslocação e não sei o quê. Enquanto aluno, era top, não é? Quando era aluna, era top isto das greves porque íamos para casa. Mas também se perde. E a verdade é um bocadinho essa. Eu entendo que as greves são necessárias e que o ser professor, falo por experiência, não é uma miséria, por isso é que a ambição é chegar a Ministra da Educação. Mas será que estamos mesmo a afetar quem devemos afetar? Porque, e isto acontece em todos os setores, eu falo da educação porque é a realidade mais próxima, mas isto acontece em todos os setores. Ok, os profissionais fazem greve, estão a reivindicar melhores condições, melhores salários, progressão na carreira, essas coisas todas que toda a gente oferece, mas nunca ninguém dá. Mas no final, quem é que sai prejudicado? Os pacientes, no caso dos médicos e dos enfermeiros, os alunos, que acabam a ter matérias atrasadas, e os próprios professores, porque um professor
mesmo que decida não fazer greve, por exemplo, no caso, na última greve era geral, ou seja, faltavam os funcionários, não faltavam os professores, mas não podia haver aulas. Quem é que sai prejudicado? É o próprio professor, que perdeu um dia de aulas e vai ter que apresentar o currículo, sabe-se lá como. Se o currículo já é extenso, se o currículo já é difícil de dar, nós começamos, temos feriados, também temos direitos ao nosso descanso, tudo mais, mas se já é complicado gerir um currículo e um plano de atividades sem greves, sem feriados, nos tempos que temos, porque o currículo é extenso, então quando começamos a acrescentar uma paragem aqui, uma paragem ali, para além dos alunos começarem a perder o ritmo, nós vamos ter que desengonçar de algum lado tempo. Os professores, por exemplo, lá está, eu neste momento eu tenho turmas, no caso em concreto, as 2 greves calharam com turmas de 4º ano. Tenho turmas de 4º ano que já tiveram 3 aulas da temática e outras que tiveram uma. E os que tiveram 3 vão estar bem mais preparados sobre o assunto do que os que só tiveram uma. São alunos diferentes, são. Mas, não é? Esta dualidade de critérios fica difícil de gerir. E depois lá está, é o problema, e eu via isso nas notícias. Os pais continuam a assumir que a escola é um depósito. A escola é um sítio onde eles deixam os filhos enquanto eles vão trabalhar para pagar comida e casa aos filhos. A escola deixou de ser o sítio onde as crianças aprendem conteúdos necessários para a vida e que os vão formar enquanto cidadãos. É o sítio onde as crianças vão obtendo diversos conhecimentos e começam a formar-se e a escolher a profissão que vão ter no futuro. A escola é neste momento um depósito. E o que é que se ouvia na televisão? As pessoas estão em greve. Pois estão, e eu não tenho onde deixar os meus filhos. E as pessoas só escolhem fazer greve à sexta-feira ou à segunda. Querem ter fim de semana prolongado. E depois continuam a fomentar aquela ideia de que o professor tem 3 meses de férias, porque quando os alunos estão de férias o professor também está. O que é mentira, sabemos que é mentira. Temáticas para outros assuntos. Mas esta problemática da greve, enquanto não estiver toda a gente unida, ou seja, uma greve dos professores, ok, os professores estão em greve, os professores estão a lutar pelos seus direitos, mas têm que ter o apoio de toda a gente, têm que ter o apoio dos funcionários, têm que ter o apoio dos pais, têm que ter o apoio de toda a gente que faz a escola mexer, porque senão não vai mudar, senão nós vamos estar a fazer greve de 15 em 15 dias e nada vai mudar, que é o que está a acontecer na educação, na saúde. Continuam a fazer greve, continuam os enfermeiros a fazer greve. E quem é que é prejudicado? Os pacientes. As pessoas que morrem por falta de cuidados médicos. As pessoas que ficam piores de saúde porque não têm os seus tratamentos. E é assim, começou a chover. Chuva, podia-se esperar. Mas pronto. O que é que acontece? É que se nós não tivermos toda a população unida para combater a problemática numa profissão específica, ou seja, se deixarmos de ter aquele egoísmo típico das pessoas, de que o meu umbigo preocupa-me meu, nós não vamos evoluir. Nós precisamos de, fazer greve, lutar pelos nossos direitos, lutar por condições, mas precisamos que toda a gente esteja unida para isso. Porque se continuarmos a fazer greve, como os enfermeiros que estão outra vez a fazer greve esta semana, estão a fazer greve, as pessoas vão para a televisão dizer o quê? Estou a fazer greve, eu não pude ir fazer uma limpeza ao meu nariz. Whatever. Eu não pude ir tomar a vacina do Covid. As pessoas não pensam porque é que as pessoas fazem greve. As pessoas não são empáticas ao ponto de perceber porque é que aquela determinada profissão está a fazer greve.
Andámos durante 2 anos ali a bater palminhas na janela, aos médicos, porque salvaram muita gente, aos enfermeiros e não sei o quê. Para depois fazermos o quê? Reclamarmos que fazem tudo mal, que estão muito tempo à espera para ter consultas. Eles estão exaustos, é verdade, estão exaustos, mas todas as profissões estão exaustas. Mas, sim, eles estão exaustos, mas eles não vão continuar, ou eles vão continuar a fazer greve, porque vão continuar a lutar pelos direitos deles, mas continuam sem ter o apoio, os políticos estão-se a cagar. Literalmente. Não lhes afeta diretamente a eles. Os políticos pegam, vão ao privado, pagam, se for preciso até têm um médico específico que é aquele que lhes passa as prescrições e vão a casa. Não lhes afeta diretamente. Só quando afeta diretamente é que as greves funcionam. Foi o que aconteceu com a greve dos camionistas há muito tempo. Porquê? Porque os camionistas pararam a ponte, lá 25 de Abril, em Lisboa, né? E o que é que aconteceu? Os políticos não podiam circular. Não havia combustível, não havia... E então, aí sim, conseguiu-se mudar alguma coisa. Mas porquê? Porque toda a população se juntou para essa causa, para essa greve. E então ela aí sim começou a fazer efeito. Porque começou a afetar diretamente e o país todo parou para aquela causa. E só assim é que as greves fazem efeito. Quando todo o país está em concordância para aquela causa. E no caso dos professores, não têm os pais a dizer que os professores só fazem greve para terem fim de semana prolongados e que não podem deixar os filhos em casa. No caso dos médicos, estão a fazer greve só porque sim e porque eu não tenho a minha consulta, não vou poder ir pôr mamas e não sei o quê. Não. As greves têm que ser feitas e têm que ser lutadas em conjunto. Que é esse o principal problema. E é isso que me traz aqui hoje. É que, ok, vamos fazer greve, vamos. Mas vamos todos fazer greve pela mesma causa, seja da nossa profissão ou não. Porque só assim é que nós vamos conseguir fazer mudar alguma coisa. E com o Marta para Ministra da Educação me despeço. Mas eu quero que não se esqueçam. Para fazer greve, lá está. Vamos pensar no efeito da nossa greve. Muitas vezes a nossa greve não causa o efeito para conseguirmos aquilo que nós queremos. Causa efeito nos nossos pacientes, nos nossos alunos e não nos nossos clientes, no caso quando é dos transportes, e não o efeito que nós queremos, que é prejudicar diretamente aqueles políticos que mandam nestas leis estúpidas que nos fazem viver desumanamente. Hasta la vista, baby. Até lá à próxima. Tchau.